Olá pessoal, tô de volta aqui em mais um vídeo. Se você não se inscreveu, aproveita e já se inscreve no canal para ajudar a divulgar esse conteúdo e manter esse canal crescendo. Vamos lá? Gente, hoje eu vou conversar com vocês sobre o famoso, sobre o tão falado, sobre o tão questionado ego. Será que ele é bom? Será que ele é ruim? Né? Por que será que eu ouço tanto falar que eu tenho que vencer o ego, que eu tenho que matar o ego, né? Como é que funciona isso? Então vamos lá. A psicologia ela traz pra gente algumas definições de ego, né? E uma delas seria que o ego, ele faz parte daquela tríade do id, do ego e do superego. E o id corresponderia ali mais ou menos aos nossos instintos e impulsos mais primitivos. O superego, já em oposição ao id, corresponderia ao nosso juízo sobre o que é certo, sobre o que é errado, seria como o nosso código de conduta, assim, mais rígido. E aí o ego ficaria ali entre os dois, sabe? Nem 8, nem 80, fazendo malabarismo entre um e outro. Para quê? Para que a gente consiga viver no contexto de realidade em que a gente está inserido, né? Nem tanto instinto, nem só rigidez de conduta. E aí ele fica ali mais ou menos no meio, fazendo a ponte. E a gente pode dizer também que o ego é formado pelo conjunto do físico, do mental e das emoções, né? Ou dos sentimentos, se já houver uma interpretação sobre essas emoções. Só que o ego, gente, tem uma questão. Ele se constrói através do outro, do que está fora. Ele sabe quem ele é, ou ele acha que sabe quem ele é, através do outro. Então, se o ego busca a sua identidade pelo que está fora, essa identidade que ele constrói não é exatamente a que está dentro, é a nossa verdade. E é aí que o Osho traz pra gente justamente a definição do ego como sendo o nosso falso centro. E a questão é, se existe um falso centro, existe um verdadeiro, que seria quem? O nosso ser, a nossa essência, o nosso eu divino, o nosso eu superior. E aí como é que a gente sai do nosso falso centro e chega na nossa verdade, no nosso ser? É através do processo de tomada de consciência, né? Do famoso também processo de despertar. Que aí a gente sai da inconsciência, né? Da anestesia, do piloto automático e vai passando ali por algumas etapas até chegar na consciência com C maiúsculo. Como é que é, né, esse processo? Quais são essas etapas? Onde é que o ego entra nisso tudo, né? Gente, se a gente for tentar colocar em etapas, seria mais ou menos o seguinte. A primeira etapa seria quando a gente está ali, né, inconsciente. A gente ignora o ego e a gente nem sabe que tem o ego, nem se interessa por isso. A gente vai vivendo ali a nossa rotininha, nosso piloto automático, conforme a sociedade espera que a gente viva, para não atrapalhar a funcionalidade ali da coisa toda, do sistema, da Matrix. A gente aceita, a gente está ali sendo funcionalzinho, a gente nem se questiona, a gente vai fazendo tudo nos conformes. Só que isso nem sempre traz um preenchimento para nossa alma, não traz vida, sabe? A gente pode sentir um enorme vazio e nem se toca por quê. Só que aí nesse momento também que a gente vai vivendo dessa maneira inconsciente, é porque o nosso ego está identificado com a nossa mente. Ele é um ego mental. E esse ego mental, ele é movido pelo medo, pela insegurança. Ele tem um medo do caramba de morrer, de desaparecer, de não ser ninguém. Então ele está sempre tentando se reconhecer nas coisas, nos papéis que ele assume, nos pensamentos que ele tem. É isso que a gente chama do processo de identificação, né? O ego, ele é movido pela identificação, ele busca se encontrar nas coisas, né? Meu brinquedo, quando a gente é criança, e aí minha casa, meu carro, e o ego busca também se encontrar nos papéis que a gente assume na vida. A minha profissão, o meu trabalho, o meu papel de mãe, o meu papel de pai, o meu papel de esposa, meu papel de marido, enfim. A gente vive na ilusão de que aquele papel define tudo que a gente é. Só que a gente é muito mais do que isso. E o ego busca se encontrar também em pensamentos.
meus pensamentos, as minhas ideias, a minha maneira de pensar. Porque o pensamento, ele também é formado de densidade. Ele seria assim um tanto menos denso que a matéria, né? O que faz do pensamento também quase uma coisa a qual o ego se apega e que nós devemos transcender. E aí por aí vai, né? Esse é o processo de identificação. E o ego, ele também é movido pelo processo de separação. Como eu falei mais cedo, ele tenta se definir pelo outro, né? Pelo fato de assumir que existe ele separado do outro. Por isso que o ego, gente, o ego adora usar de vários mecanismos e artimanhas, né? Que são esses mecanismos e artimanhas que dão a fama de mal para ele. E quais seriam, né, esses mecanismos do ego? Sabe fazer os outros se sentirem errados para sentir que ele está certo? Sabe se fazer de vítima? Gente, o ego adora um drama. Ele adora um palco para se valorizar, para receber aplauso, para receber atenção, para saberem que ele existe, para ele sentir que ele existe. Ele adora também um pessimismo, para se defender já de antemão da ideia de que ele pode falhar, ele já assume logo que vai dar errado. Ele adora um rancor, enfim, o ego adora um monte de coisas que se a gente não está plenamente consciente de que ele pode estar utilizando esses artifícios, a gente fica na mão deles. E aí a gente pode pegar um caminho de sofrimento, de confusão e de dor. E aí uma segunda etapa seria quando a gente compreende que a gente está sendo comandada pelo ego, sim. Então o que a gente faz? A gente trabalha ele, a gente refina ele, a gente amadurece ele, a gente fortalece ele. Porque por incrível que pareça, para a gente transcender o ego, a gente precisa fortalecer ele, mas no sentido assim de estruturar ele. É quando a gente começa a gerenciar melhor os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A gente desenvolve uma inteligência emocional. E aí eu começo a sentir que eu não sou só aquele ego que eu estou trabalhando. Porque se eu estou percebendo ele ali, estou cuidando dele, existe um eu maior por detrás disso tudo. E aí eu começo a perceber que eu estou saindo da ilusão. Maya, né, segundo os hinduístas, ou o pecado original, né, quando a gente teria errado o sentido da existência, né, a gente está saindo do véu da ilusão. E aí uma terceira etapa já pode ser quando a gente começa a transcender o ego. O que acontece aí? É quando eu consigo colocar o meu ego a serviço de quem? Do meu ser. Eu reconheço a minha essência divina, eu sei que eu já sou bem mais que os meus pensamentos, que os meus sentimentos. Lembra que eu falei no vídeo anterior sobre transcender os pensamentos? Se você não assistiu, dá uma conferidinha lá depois. E aí nessa etapa, o meu ego, ele agora é funcionário do meu ser. Ele está a serviço, ele consegue ouvir a sabedoria, ele consegue obedecer a sabedoria porque ele está alinhado. Ele ouve a intuição e ele age agora não mais pelo medo e pela insegurança, ele age pela amorosidade, ele age pela nossa divindade. E aí a etapa seguinte já seria, né, a consciência plena, a iluminação, que muitos poucos de nós, né, salvo os nossos grandes mestres, conseguiram acessar aqui nessa jornada enquanto humanos. Então, gente, vocês percebem, se vocês tiverem prestado atenção nesse processo, né, vocês vão ver que o ego, ele é uma ferramenta. Só que ele é uma ferramenta muito potente, uma ferramenta que pode ser extremamente útil, só que ela precisa ser muito bem utilizada. Então não é o ego, né, que é ruim, é a nossa inconsciência sobre os seus mecanismos e a nossa falta de habilidade de gerenciar isso tudo é que atribui ao ego a percepção que muita gente tem de que o ego é o grande vilão, né, da vida, de tudo. Então, para ficar bem claro, gente, quando a gente fala no ego assim, nesse sentido pejorativo, então entenda, a gente está se referindo ao ego no sentido de que ele está no estágio da nossa inconsciência, aquele ego que é puramente mental, que é identificado com a mente, né, que seja aquele ego guiado pelo medo,
pela insegurança, que está sempre em modo de sobrevivência, né? Sem acesso à sabedoria, desesperado para não morrer. Percebe a diferença? E aí tem uma questão que é muito curiosa, né? A gente quer transcender o ego, né? A gente começa a compreender isso tudo, a gente mergulha numa jornada de autoconhecimento, a gente traz a meditação para a nossa vida, para avançar nesse processo de despertar, né? Em busca da iluminação, da consciência, porque a gente quer ficar melhor, a gente quer evoluir, a gente quer ficar bem, a gente quer ficar zen. E aí o que acontece? A gente dá de cara com um voo mais turbulento que a gente podia pegar para chegar a algum lugar. Porque, gente, quando a gente começa a olhar para dentro e a gente começa a perceber que existe um mundo inteiro dentro da gente, e que é um mundo que tem muita luz, mas que também tem muita sombra acumulada ali pela inconsciência de uma vida inteira, de repente, pela absorção sem filtro de crenças, de ideias, né, subprodutos que a gente absorveu da sociedade. E a gente se dá conta que a gente vai ter que trabalhar isso, que a gente vai ter que integrar essas sombras. A gente vai descobrir sombras que a gente nem achava que tinha, e vai ser doloroso olhar para isso, né? Ou seja, a gente vai ter que fazer uma faxina do caramba, uma faxina de anos e anos, né? A gente vai ter que trazer luz para cada cantinho da gente. E isso nem sempre é fácil. Na verdade, isso nunca é fácil, né? Só que é um trabalho para o bem, é um trabalho para a nossa evolução, é um trabalho para o nosso crescimento. E se a gente não tiver bem claro, né, que é pro bem, pro nosso crescimento, se deixar, o ego ele vai fazer de tudo para te puxar de volta lá pro gostosinho, sabe? Ele vai tentar fazer você fechar os olhos de novo, voltar lá pro seu piloto automático, pro conforto, porque ele não quer morrer. Ele não quer ser incomodado, ele não quer se dobrar. Ele não sabe que ele vai ser muito mais feliz se ele estiver sendo cuidado pelo ser amoroso que nós temos, se ele estiver sendo guiado amorosamente. Então, gente, a gente precisa aceitar a turbulência. A gente precisa encarar o processo. E aí, quando a gente encara esse processo, identifica a ilusão, é o fim da ilusão. Quando a gente se torna capaz de reconhecer a ilusão como tal, ela se dissolve. E aí, cada um que faça isso, que reconheça a sua ilusão, vai estar contribuindo para a cura da ilusão da humanidade, para a cura do planeta. E a maior conquista que a humanidade está precisando nesse momento é o reconhecimento dessa condição. E aí isso marcaria o início de uma grande cura, de uma grande transcendência, de uma nova dimensão da consciência humana. Né? A gente está vendo aí, né, essa questão de pandemia, a gente está vivenciando isso, está todo mundo em quarentena. O que é que a gente percebe, né? Esse florescer, essa nova dimensão da consciência precisa acontecer. Porque se não houver esse despertar em massa, gente, a nossa espécie humana, a gente está diante de uma escolha bem radical. Ou a gente evolui, ou a gente morre. Né? É a natureza. Felizmente, a gente já está começando a notar que uma parte da humanidade já está vivenciando ali o rompimento com esses antigos padrões mentais, né, que são esses padrões egóicos do ego inconsciente, está buscando um progresso rumo a essa nova dimensão da consciência. Porque, gente, enquanto não houver uma mudança muito forte nesse sentido, a gente vai sempre continuar refazendo ali os mesmos erros, construindo os mesmos males, os mesmos distúrbios. Só que esse não é o caminho. Existe um caminho muito mais feliz. Essa é a mensagem que eu senti de trazer para vocês hoje. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas. Deixa aqui o seu like, o seu comentário, compartilha se sentir que pode ser elucidativo para alguém também. Se inscreve no canal e eu agradeço demais a presença de vocês aqui nesse vídeo hoje. Muito obrigada. Um super beijo.